Então vamos lá, então, pessoal, vamos dar continuidade aí, vamos pegar o livro de história, abram na página 219, nós iremos falar sobre o Quilombo dos Palmares. Normalmente, o desembarque dos escravos acontecia nos portos do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. Os escravos eram levados às lavouras da cana-de-açúcar e do café, e posteriormente para as minas. Nas fazendas de gado realizavam os mais diferentes serviços. Trabalhavam em atividades domésticas na casa grande dos seus senhores e também eram grandes ferreiros. Nas cidades eram explorados como vendedores, carregando frutas e comidas produzidos por seus donos. Para não fugirem, traziam cangas no pescoço. Quando aqui chegavam, tinham até de seguir a religião dos seus donos. Muitas mulheres passavam a ser mucamas, cozinhando, cuidando da casa, lavando a roupa. Para muitos senhorzinhos e sinhazinhas, as escravas tornavam-se a mãe preta ou ama de leite, pois amamentavam os filhos dos seus donos. Muitas vezes, os escravos eram atacados pelo banzo, doença causada pela saudade de sua terra natal, chegando a definhar e até morrer. Devido aos maus tratos, fugiam, mas eram perseguidos pelo capitão do mato, uma espécie de feitor que administrava o trabalho escravo e aplicava os castigos por desobediência ou fuga. Quando conseguiam fugir, criavam os quilombos, entre os quais o mais importante foi o dos Palmares, na Serra da Barriga, atualmente no estado de Alagoas. Foi assim chamado porque no local onde estava havia muitas palmeiras. Curiosidade: o Quilombo dos Palmares reuniu cerca de 20 mil pessoas, entre escravos fugitivos, indígenas e brancos fora da lei. Seu último líder, Zumbi, pela sua bravura, virou lenda. Vítima de traição, Zumbi foi morto numa emboscada e teve sua cabeça espetada e exposta em praça pública no Recife. Esse fato aconteceu no dia 20 de novembro de 1695 e foi tomado como marco para o Dia Nacional da Consciência Negra, quando podemos avaliar e repensar a contribuição do africano na formação do povo brasileiro, certo? Então, eu quero que, a partir daí, vocês respondam as páginas 220 e 221, que nós iremos, façam aí e retornem para a gente fazer a correção, tá? Então, vamos lá. Para quem já fez, número 1. Leia as dicas e escreva o nome do local correspondente. Então, olha só. Era chefiado pelo Zumbi. Seu nome foi dado porque no local onde estava havia muitas palmeiras, o mais famoso dos quilombos, e ficava em Alagoas. É o Quilombo dos Palmares, né? 2. Escreva como foram as tentativas de destruir o Quilombo dos Palmares. Houve 25 expedições que tentaram destruir o Quilombo dos Palmares, mas não tiveram sucesso, né? Diante de tal resistência, o governador da capitania de Pernambuco contratou o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir o quilombo, porque temia sua força. Número 3. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, África, senzalas, senhores e engenho da cana-de-açúcar. Os donos de escravos, quem eram? Eram os senhores, né? Então, número 3 aí. O local onde os escravos trabalhavam era no engenho de açúcar. 4. De onde vinham os escravos para o Brasil? Da África, né? Então, número 1. E local onde os escravos eram instalados era nas senzalas, né? Número 2. Então, a ordem ficou 3, 4, 1, 2. 4. Leia o texto da lei a seguir que dispõe sobre a condenação de pessoas que praticam a discriminação. Depois pesquise situações de intolerância racial e escreva sua opinião sobre ela. Então, a lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Artigo 1º. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 2º, vetado. Artigo 3º, impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo de administração, direta ou indireta, bem como, direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Artigo 4º.
Negar ou obstar emprego em empresa privada, pena, reclusão de 2 a 5 anos. Artigo 5º. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Observação. A Lei nº 7.716 possui 22 artigos. Então, essa lei aí é falando, né, sobre o preconceito. Então, vocês pesquisem aí, depois a gente fala sobre isso na aula Zoom.